Boa noite, pessoal. Graça e paz, nosso Senhor Jesus a todos. Nesse vídeo aqui eu vou ler no capítulo 4 de Mateus, do versículo 35 ao 41. Essa passagem aqui, meus amados, muitas pessoas pregam errado, em várias igrejas e principalmente na igreja que eu passei, eles pregam muito errado esse texto aqui, onde fala que Jesus acalma a tempestade. Eu vou ler aqui o texto, creio que muitos já conhecem esse texto, e esse vídeo eu vou explicar bem. É um vídeo simples, eu vou explicar mais ou menos o que esse texto quer dizer, e que na verdade muitas pessoas aí em várias igrejas pregam errado. Vou ler aqui. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo assim como estavam no barco. E haviam também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já enchia, quer dizer, de água, E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada, que era Jesus, que estava dormindo. E eles acordaram, dizendo-lhe: Mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou e houve grande calmaria. E ele disse-lhes: Por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito e diziam uns aos outros: Que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, meus irmãos, nesse texto aqui, aqui está falando que Jesus estava, numa região ali perto do mar, onde fala que naquele dia, indica que no mesmo dia, Jesus ensinou, naquele dia, e o Marcos, escreve aqui que naquele mesmo dia, ele passou para outro lado, da banda do mar. Então, Jesus passou aquele dia ali inteiro ensinando, o povo, e quando ele foi fazer essa viagem no barco, ele estava bem exausto, e dormiu, e houve essa tempestade, aquele vento se levantou, no barco. Isso é uma história real, que Marcos escreveu, uma história verídica, de que aquilo aconteceu, era Jesus mesmo, eram os discípulos que estavam mais Jesus, e aquele vento foi o vento de verdade mesmo que aconteceu, e aquelas águas do mar, o mar ficou agitado, entrando dentro do barco. Aquilo é uma história real, foi o que aconteceu, nesse texto aqui. Então, muitas pessoas pregam aí uma coisa que não tem nada a ver com o texto, Eles não contam essa história verdadeiramente como ela é para ser contada, Então, aqui, naquele dia aconteceu isso, E Jesus, estava ali no barco com os discípulos, e os discípulos ficaram tudo com medo, com medo de perecer, e por isso que eles acordaram Jesus, e com medo, nós vamos perecer, E Jesus chegou, acalmou, mandou o vento, cessar, e mandou o mar se acalmar, o mar se acalmou, Então, o que Marcos, narra aqui nesse texto é uma narrativa, é uma história, que aconteceu, e Marcos, narrou, nesse texto aqui. Então, o que esse texto aqui significa, tem pessoas que pregam dizendo assim: Jesus está no teu barco não vai afundar, Tem pessoas que pregam
que a tempestade vai se levantar na tua vida, o inimigo, né? Mas Jesus está no teu barco, você vai vencer. Quer dizer, esses tipos de pregação não são corretas, entendeu? Não são corretas esses tipos de pregações. Então, o que significa esse texto, né? O que esse texto está querendo dizer, né? Esse texto aqui está querendo dizer que Jesus é Deus, né? Por quê? Porque esse texto aqui ele mostra, né, o poder soberano de Jesus sobre a criação, né? Quer dizer, Jesus diz assim, Jesus manda o vento, né, cessar, e o vento cessou. Aí Jesus vem e manda o mar se acalmar, e o mar se acalmou. Então, a criação, né, quem fez a criação foi Deus que fez toda a criação. Então a criação ela só obedece àquele que o criou, né? Então Jesus, né, ele nasceu de Maria, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo. E Jesus é filho de Deus. E Jesus veio para fazer tudo aquilo que agrada a Deus e obedecer a Deus. Então, Jesus, né, nas Escrituras, é o Filho de Deus, mas é Deus, né, encarnado entre os homens. Né? É o próprio Deus, né, entre os homens. Então, por isso que nesse texto aqui fala que, no versículo 40, a partir do versículo 40, Jesus diz, né? Porque sois temerosos, ainda não tendes fé? E eles temeram muito, quer dizer, os discípulos ficaram temerosos, ficaram assombrados com Jesus, né? E diziam um aos outros, que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então eles ficaram com medo, de como é que pode, porque meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, o vento, o mar, outras coisas, o homem não tem poder sobre isso. O ser humano ele não tem poder sobre a criação de Deus, de chegar e dizer assim, cessa vento, acalma mar, né? O homem não tem poder, né, para isso, né? Então Jesus, né, ele é o próprio Deus entre nós, né? Emmanuel, né, de Deus conosco. Então Jesus ele tinha esse poder porque ele é Deus, né? E ele nesse dia fez essa obra, né, que os discípulos ficaram tudo assustados, né? Porque a criação ela só obedece àquele que o criou. Lá em João, no capítulo 1, no versículo 1, vai dizer assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então o verbo aqui é a palavra, o verbo era Jesus, o verbo era Deus aqui, a palavra, Jesus era Deus, né? E aí no versículo 3 diz assim lá em João: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então todas as coisas foram feitas por Jesus. Jesus era a palavra, né, quando ele estava com Deus lá no princípio, antes da fundação do mundo. E no versículo 14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então aqui está dizendo no versículo 14 lá de João, que o verbo se fez carne. Quem era o verbo? Jesus. Jesus é a palavra. Ele se fez carne, né? O verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E essa palavra se fez carne e habitou entre nós. Quem foi que habitou entre nós naquele tempo lá dos apóstolos? Foi Jesus, né? Então Jesus é Deus. Então esse texto ele mostra que Jesus, Filho de Deus, é o próprio Deus, né? Porque, como eu falei, né, que esse texto aqui ele é pregado de forma errada em muitas igrejas, né? Então esse é o verdadeiro significado desse texto. Então, meus irmãos, aqui é mais um estudo simples, né? Que Deus abençoe, né, cada um, a vida de cada um que
que assista esse vídeo, né? E até o próximo vídeo. Dá o like aí no canal, nos ajuda, tá bom? Deus abençoe a cada um.